Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente teria que fazer é definir uma formação. Na minha opinião, jogaria com jogadores bem pra frente. Aqui no Loki, a gente vai atacar no bagulho. Então, eu jogaria acho que com 3 zagueiros aqui. Uma linha aqui de 4, né? Com meio que o que o Ego fez no jogo contra o Sub-20, onde ficava 2 alas, né? Meio que quando um atacava, o outro ficava pra defender e eles iam trocando. E aqui na frente, meio que um negócio assim, na minha opinião. Acho que ficaria maneiro. Bom, eu deixei o time um pouco pra trás, mas acho que não tem problema não, calma. Bom, seria algo mais ou menos assim, ó. Informação bizarra aqui. Bom, nosso primeiro jogador que eu acho que ninguém discute sobre ele participar ou não é o Gagamaru. Sem dúvidas, ele é titular confirmado. Bom, vamos ter aí o Fukaku no banco. Eu acho que ele é um bom goleiro, mas é o Gagamaru. Todo mundo sabe que ele vai ser o titular. Acho muito difícil o Fukaku entrar, inclusive. Porém, ele vai estar lá. Gagamaru, goleiro muito bom, reflexos impecáveis. Mano, o cara enfrenta o urso na floresta, tá ligado? Ser goleiro pro cara não é nada. Bom, a zaga também eu acho que não tem muito segredo. É a zaga do Ubers, basicamente. Aiko, Ariu e Nico. É uma zaga que eu acho que ninguém discute. É a melhor zaga que teve na Liga No Egoísta. Só jogador bom. O Nico e o Aiko tem metavisão. Os caras são roubados. E eu só tenho uma dúvida sobre a zaga, que é sobre os reservas. A gente não tem reserva pra zaga. É uma situação meio preocupante. Inclusive, avaliando aqui em uma lista, a gente teria que encaixar um Raishi na zaga, mano. Kiora, um Nanase. Porque realmente não tem jogador pra zaga. Se você quiser forçar o réu lá, dá, né? Mas vai ser meio esquisito no bagulho. Bom, de qualquer forma, esse trio aqui, na minha opinião, não existe eles não estarem no time. Bom, outro jogador aqui, vamos ver, cara. Um que eu não tiro nem ferrando, que ele é muito bom pra defesa e pro ataque, é o Shigiri nessa lateral aqui. O Ego meio que já usou ele no jogo contra o Sub-20, eu acho que é uma boa, é um negócio que ninguém discute. Além de que o Shigiri joga muito, ele precisa participar desse time. Da mesma forma, do outro lado, aqui pra mim é Bashira. Não existe outro jogador pra pegar ali. Talvez se quiser forçar um Yukimiya, mas na minha opinião o Bashira joga muito mais. Não, na minha opinião não, o Bashira joga muito mais. E o Yukimiya seria um ótimo reserva pro Bashira aqui, na minha opinião. Outros dois indiscutíveis, na minha opinião, que assim, não existe papo aqui, seria meu mano Izag, top 1 do bloco. E também como top 1, o Rin, que pra mim também entra, obviamente. São dois jogadores que são indispensáveis. Izag, os top 1 do bloco atualmente. Você não vai bancar nenhum dos dois em uma Copa do Mundo muito importante. Bom, eu vou deixar meio que assim, para deixar a posição. Aqui o Rin ia ser meio que o centroavante. Esse cara aqui também, ele tem que ficar de centroavante. Eu não quero nenhum second striker, não. Bom, calma aí. Essa formação aqui é meio bizarra, né? Bom, outros dois jogadores que na minha opinião não pode faltar seria o Shidou, top 4 top 3, na verdade, do bloco, indiscutível. E a gente também quer botar o top 4, que é o Barou. Mas o que eu tô analisando, seria melhor a gente recuar o Izag, então, que tá sendo de improviso, a gente deixa o Barou aqui. Por quê? O Barou ali, ele vai devorar geral, tá ligado? O bicho vai estar em posição de devorar o Izag, o Rin e o Shidou tudo ao mesmo tempo. Posição perfeita pro rei. Se bem que eu prefiro ele um pouquinho avançado, um pouquinho mais avançado. Vou avançar aqui essa rapaziadinha. Vai ter um buraco aqui no time Blue Lock. Inclusive eu acho até bom o Izag ficar um pouco pra trás pra ele combinar com o Butcher aqui. É uma boa. Bom, sobrou uma vaga no nosso time. Temos muitos jogadores. Temos o Hel, o Kunigami, o Otoyo, o Karazo, o Yukimi e o Hiyori. A partir daqui eu já acho meio viagem botar qualquer um desses. Acho que a disputa tá realmente aqui entre esses 6. Kunigami, ele jogou meio que na pura defesa contra o Shidou, o que funcionou bem, mas foi mais uma marcação individual, não foi algo meio que tipo o Kunigami é bom na defesa, não, ele é bom em ser chato marcando os caras. Então, na minha opinião, também não é uma boa opção. Ele seria o primeiro que eu descartaria aqui. Outro que eu descartaria facilmente, assim, pode ser um pouco polêmico, mas eu descartaria o Hiyori por pura questão de habilidade. Assim, todo mundo sabe que o Hiyori teve um grande salto de importância de skill. Ele até conseguiu sobressair sobre o Karazo na última partida, mas é indiscutível que todos os 4 aqui de cima têm mais potencial e habilidade que ele. Apesar de que seria uma ótima opção para jogar do lado do Izag aqui. Ia ser uma dupla assim brutal, que não ia ter time que ia conseguir parar esses dois no meio de campo. E seria absurdo. Porém, eu não acho que seja mais forte do que a gente ter um Karazo ali jogando um pouco mais recuado, ou um Otoya mais pra frente. Talvez um Hel dando equilíbrio pros dois lados, porque assim, o Karazo ele jogaria mais pra trás, o Otoya mais pra frente. O Hel jogaria nos dois. Seria muito interessante a gente ver ele lá. Então, o Hiyori acaba meio que saindo da minha lista aqui. E o Yukimiya também, porque, que nem eu acabei de falar, a opção pra mim é um desses 3. Eu não acho que o Yukimiya joga mais que o Hiyori, mas ele não tem o potencial de ajudar tanto o time quanto os outros 3 de cima. Bom, aqui vai de gosto, vai de decisão de como estaria a partida. Claro que vai depender de time pra time, né? A gente não tem como
como saber prever o futuro, tá ligado? Porém, na minha escolha, eu acho que caberia um Hell aqui nesse meio de campo. Porque, que nem eu falei, o Otoya é o ataque. O Karasu é mais recuado, é mais a defesa, é mais a volância. O Hell é os dois. O Hell pode ajudar tanto o ataque quanto na defesa. É um jogador muito versátil. Ele pode vir aqui ajudar aqui. Ele pode subir pra atacar. O homem joga demais, apesar de ser meio mimado. Mas ele seria, acho que, uma peça também indiscutível nesse time aqui. Não, indiscutível não. Tem discussão. Exagerei. Bom, como vocês podem ver, sobrou bastante jogador aqui. É o seguinte. O Raichu, eu acho que ele poderia cobrir aqui em algum lugar da zaga. Ele tem essa característica de defesa, né? E apesar de ele não jogar na volância, ele meio que ele tava fazendo no Bastard, ele poderia sim entrar aqui na zaga pra cobrir, já que a gente não tem zagueiro. Essa seria a função dele. Inclusive, eu acho que ele vai ser importante. Eu não acho que ele vai ser esquecido, que nem o Fukaku, por exemplo. Meu mano Sendou, sinceramente, acho dificílimo ele jogar durante a Copa. É óbvio que ele vai jogar. O autor vai dar um jeito de fazer ele jogar. E ele vai ter destaque. Pode anotar, vai ter um arco pro Sendou. Mas, assim, na minha opinião, seria impossível o Sendou jogar. Até porque a gente tem Kunigami. E é indiscutível, na minha opinião, o reserva desses três. Qualquer um que sai, entra o Kunigami de imediato, sabe? Bom, Hiyori e Kurona. Já vou falar dessa duplinha. Pra mim, o Hiyori entrava aqui e o Kurona entrava aqui na vaga do Bashira. Ou seja, o reserva do Bashira aqui ia ser o Kurona e o reserva do Hell seria o Hiyori. O Izagi ia ter poder total. Seria, tipo assim, o jogo tá meio difícil. Bota os dois pra ver se o Izagi explode aí o time do adversário. Nossa, seria muita apelação isso. Eu acho que o Ego ainda vai fazer isso. Seria mais interessante ainda, talvez, a gente tirasse o Barou pra botar, sei lá, o Izagi aqui pra frente. Tira o Barou. Vem com o Hiyori aqui no Barou. O Kurona aqui no... Não. Mano, meteu o louco, velho. Tira o Rin também, mano. Vem aqui, sabe com quem, mano? Aqui no lugar do Izagi. Não, o Izagi jogaria aqui. Aqui a gente viria com o Hiyori. Aqui vem o Kurona. O Bashira aqui também ajudando. E aqui o Hell, mano, ele ia copiar, mano. Ele ia copiar não sei quem. Ia ajudar todo mundo. O time ia ser do Izagi, tá ligado? E troca o Shido aqui pelo Barou pra devorar. Mano, ia ser imparável o bagulho. Bom, mas são apenas ideias, né, pessoal? Mas bom, pra mim, na minha opinião, Kurona e Hiyori vão servir pra isso. E o Kimi, sem segredo, ele ia ser que o reserva do Shigiri. Eu acho que ele caberia aqui, né? Já que aqui seria o Kurona, aqui seria uma boa opção pro Kimiya. Porque eu acho que ele vai ser útil pro time também, até ele ficar sério. Karasu e Otoya. Essa dupla aqui, na minha opinião, é uma dupla que vai jogar pra caraca, tá? Vai ser tipo, eu não sei se os dois vão começar como titular, talvez um vai e outro não, mas independente de se eles vão jogar e vão jogar muito, com certeza o Karasu, eles podem, os dois ser reserva do Hell aqui, tanto pra jogar pra cá, ou jogar mais pra cá o Otoya, né? Aqui o Karasu joga um pouco mais avançado, ou até mesmo botar o Otoya lá pra frente, talvez o Otoya aqui no lugar do Izagi pra fazer uma dupla com Bashira, né? Sua reação química, que a gente sabe que funciona. Talvez um Karasu. Eu não vejo o Karasu jogando mais pra frente, não, tá? Atualmente, eu acho que o autor já deixou bem claro o que vai ser o Karasu dentro da obra, que vai ser um jogador mais pra trás. E então, na minha opinião, ele não passaria daqui. Ele ficaria aqui administrando toda essa parte defensiva, administrando o meio de campo. Zantetsu, Kiori e Nanase. Pra mim, são as posições mais difíceis para os jogadores mais difíceis de falar assim. Eu não acho que nenhum dos três vai ter um destaque tão grande. O Nanase, não sei nem porque ele tá na Copa. E nem o Kiora, muito menos o Zantetsu. Bom, se fosse pra falar alguma posição pra eles jogarem, o Nanase, o Zantetsu e o Kiora provavelmente jogariam nessa quartetozinha aqui do meio de campo. Talvez o Nanase e o Kiora. O Nanase, eu acho que ele até joga aqui no meio de campo, mas eu não seria louco de, assim, tá no jogo com Izagi. Mano, você tem Izagi, Hell, Otoya, Karasu, Bashira, tudo no meio de campo. Você vai escolher botar o Nanase, não tem nexo. Os Zantetsu talvez jogaria aqui numa lateralzinha no lugar do Shigiri, mas a gente já tem o Yukimiya, que é o Zantetsu 1000 vezes melhor. E o Kiora jogaria no lugar do Bashira, mas você tiraria um Bashira, um Kurona, que joga muito mais que o Kiora. Eu não botaria o Kiora no lugar do Bashira, não botaria no lugar do Kurona. Quem tirar do Bashira. Então assim, são três jogadores pra mim não vão ter destaque. Ou se o autor quiser dar destaque, ele vai, né? Ele inventa que o Kiora joga demais no ataque e vai tirar a posição do ring, quem que sabe. Mas bom, o foco do vídeo é minha escalação que eu escolheria seria esses aqui. Pra mim seria uma boa. Lembrando que essa escalação aqui é totalmente hipotética, não funcionaria nunca isso aqui no jogo. O Vasco amassaria esse time do bloco aqui, sem dúvidas. E é isso.